Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês. E eu quero... Ontem saiu, né, a tabela do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é difícil, né? Muitas vezes você projeta, 5 primeiras rodadas de tal time é complicado, de outro é complicado, mas o Campeonato Brasileiro ele é complicado da hora que ele começa à hora que ele termina. Especialmente para essas equipes que têm menor orçamento, que é o caso dos dois clubes goianos que estarão inseridos nessa competição neste ano, o Atlético e o Goiás. Olhando aqui as 3 primeiras rodadas, o Atlético enfrenta o Corinthians fora, o Flamengo em casa, o Sport em casa. É o padrão do campeonato, é isso, né? Apenas talvez chame a atenção essa sequência de Corinthians e Flamengo logo no início, mas hoje você tem nestes dois rivais uma diferença muito grande. O Flamengo é o time mais difícil do campeonato, né? Desponta como favorito mais uma vez para conquistar a competição. E o Corinthians é um time em crise hoje. Agora não sabemos como é que o Corinthians estará no início de maio. Mas hoje o Corinthians, dentro do Campeonato Brasileiro, é um time comum. Então, o Atlético enfrenta, se começasse hoje a competição, evidentemente, enfrentaria um time comum, um time muito bom, e na sequência uma equipe que começa o campeonato com o mesmo objetivo do Atlético, que é o Sport Recife, que seria o objetivo de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás pega o São Paulo em casa, um time que passa por muitas dificuldades nos últimos anos, não é somente neste ano, sai para jogar com o Palmeiras, que é o propenso, né, adversário, maior adversário do Flamengo na temporada, mas é um time que ainda está em ajustes. E depois enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, que também não é o Atlético Paranaense da última temporada. Então, é o padrão do Campeonato Brasileiro, é esse mesmo. Os jogos, uma hora contra um time melhor, outra hora contra um time mais fraco, mas eu até acho que é melhor você enfrentar as grandes equipes no início do que no fim, porque no início elas ainda estão buscando ajustes, depois na reta final da competição essas equipes são muito mais perigosas. Mas teve uma decisão ontem que eu gostei muito, porque eu já debatia contra isso nesses últimos anos. O fim, a proibição da venda de mando de campo. Isso é ótimo para o campeonato, porque quando eu analiso assim, eu penso no campeonato. Se você pega aí o torcedor dos times que normalmente são favorecidos com essas vendas de campo, eles vão ser contra, né? Mas aí muitas vezes o cara está analisando como torcedor. Pega o torcedor do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco, do São Paulo. Para eles é interessante, né? Inclusive para os analistas torcedores também. Olha, por exemplo, no ano passado o Flamengo só fez 16 jogos como visitante, enquanto vários outros, a maioria dos times fizeram 19, o Flamengo só fez 16. Ou seja, o Flamengo jogou 19 jogos como mandante no Rio, jogou mais 3 jogos em Brasília, onde a torcida era toda dele. Isso cria um desequilíbrio na competição. O Flamengo, se você pegar verdadeiramente, ele fez 22 jogos em casa e 16 fora, enquanto outros fizeram 19. Alguns fizeram apenas 18, 17 jogos como mandante. Então, acho que para o campeonato, essa decisão é uma decisão que moraliza a competição. Porque o Campeonato Brasileiro ele já tem inúmeros itens que o torna desequilibrado, principalmente o item financeiro, né? Agora você ainda vai criar outros? Não. Então, pelo menos mantém a tabela, né? Pelo menos essa é justa dentro da competição. Aqui em Goiânia, o Goiás votou a favor, né, dessa mudança, e o Atlético votou contra. E fico feliz aqui pelo torcedor atleticano, que vai poder ver o Atlético atuando em Goiânia contra todos os adversários. Contra aqueles adversários de menor interesse e os de maior interesse. Ganhou o futebol nesta decisão.
Tranquilo, gente? Um grande abraço a todos vocês. Boa sorte, Atlético e Goiás na Série A. E eu fico feliz que o torcedor goiano terá 38 jogos para acompanhar o Campeonato Brasileiro aqui na nossa capital. E este, sem dúvida, é um ponto muito positivo. Mas você não precisa concordar comigo, né? Fique à vontade aí para apresentar a sua opinião nos comentários deste vídeo. Um abraço a todos vocês e até a próxima.